o Evangelho, o capítulo 6 de São João, o discurso do pão da vida, o capítulo da Eucaristia no Evangelho de São João e o maior capítulo sobre a Eucaristia nos 4 Evangelhos. Essa grande catequese de Jesus a respeito de quem Ele é. Eu sou o pão vivo descido do céu e o pão que eu darei é minha carne, minha sarx, meu corpo, né, minha pessoa para a vida do mundo. E esse corpo de Cristo, ele precisa ser comido, precisa ser assimilado. Mas Jesus está fazendo essa grande pregação e falando algo de misterioso, de belo, né? Mas que ao mesmo tempo também nos coloca em paz com tantas coisas da vida. Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Veja, existe uma atração que é o próprio Deus quem viabiliza, é o próprio Deus quem causa, né? É o próprio Deus quem atua. Na sua conversão, na minha conversão, na conversão de todo ser humano, no reconhecimento de Jesus de todo ser humano, existe uma parte que é uma parte do Pai, que é uma parte de Deus, né? Nós ouvimos aqui a primeira leitura, Filipe, um dos primeiros diáconos da igreja, evangelizando de forma tão brilhante e frutuosa um homem que tinha subido a Jerusalém para passar a Páscoa. Quem o moveu lá? Tem a mão de Deus aí, né? Um homem que ao voltar com a sua carruagem, né, diz ali que ele era ministro de Candace, rainha da Etiópia, então ele tinha muitos empregados, ele tinha luxo. Entre tanta coisa que ele podia estar fazendo dentro dessa carruagem, ele resolve ler um pergaminho, que ele deve ter pagado muito caro para comprar, do profeta Isaías. Essa sede, esse movimento, isso é um toque de Deus na vida de cada pessoa. Por isso, quando a gente reza pela conversão de alguém, na verdade nós estamos pedindo que Deus o mova, né? Que Deus o toque, que Deus o estimule. E aqui está também um pouquinho da nossa paz. Porque quando a gente ama alguém, e essa pessoa não ama a Cristo, a gente sofre, né? Nos dói o coração ver pessoas amadas sem a fé. Pessoas amadas negando a Deus o que é de Deus, não dando a Deus o louvor, a adoração, né? Não dando a Deus a vivência dos mandamentos. Mas deveria nos doer muito. Muito mais do que ele não conseguir passar no concurso, muito mais do que o namorado dela ter terminado com ela. O problema da vida do seu filho ou da sua filha é outro. É para onde está indo a alma dessa pessoa. É a mediocridade, a mesquinhez com o qual muitos vivem. E às vezes, em nome do amor, as nossas preocupações são estritamente materiais, mundanas e pagãs. Mas veja, ninguém vai se o Pai não empurra. Ninguém vai se Deus não acende aquela chamazinha, que o ser humano corresponde, por óbvio. Mas tem algo ali do próprio Deus. Portanto, quando a gente reza por alguém, a gente também precisa, de verdade, pôr na mão de Deus. E aí, Deus vê que hora que Ele aperta, que hora que Ele molda, que hora que Ele quebra, que hora que Ele afaga. Tem uma parte que é de Deus. E aqui está nossa paz e o nosso descanso. A gente faz como Filipe. Pergunta para a pessoa: você entende o que você lê, filho? Você consegue entender o que você está vivendo? As peças estão se encaixando? Você quer conversar? Você precisa de ajuda? E a partir do que a pessoa lê, entende, diz ali: então Filipe começou a anunciar Jesus para aquele homem, partindo da passagem da Escritura que o homem tinha escolhido. E aqui está o tamanho, né, a versatilidade de Filipe. Filipe é capaz de anunciar Jesus a partir do que a pessoa quiser. Me traz um assunto que nós vamos conversar, e a partir do assunto que você trouxer, eu enfio Jesus. A partir da sua dúvida, da sua dor, da sua ilusão, da sua alegria ou da sua tristeza. O cliente tem sempre razão. Não vou discutir com você. Pode falar. O que você quer falar? Abre seu coração para mim. E a partir daquilo que aquele homem começou a falar com Filipe, Filipe amarrou as coisas e anunciou Jesus ao homem, né? Mas veja, quem moveu esse homem? Quem despertou essa sede nesse homem? Essa aqui é a parte de Deus, né? Que a gente precisa aprender, de fato, a pôr na mão de Deus e não tirar com a outra, né? Deixa lá agora, Deus vai trabalhar naquela vida. Tem uma parte que é Deus, tem uma parte que é o próprio interesse de Deus. E aí qual é a parte de Filipe? Nós estamos aqui sempre com a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, que é a igreja na força da Páscoa, né? Da presença de Jesus ressuscitado nos corações através do dom do batismo do Espírito Santo. E aí nós vemos Filipe maleável na mão de Deus e sendo capaz de evangelizar um homem de outra cultura, um homem de outra perspectiva, um homem de outro patamar financeiro, um homem de outra história. Esse homem veio lá da Etiópia, ele é qualquer coisa menos um judeu. É um homem que busca a verdade, busca Deus. A gente não sabe com que
honestidade de fé ele foi passar a Páscoa em Jerusalém, se foi porque queria uma vida nova, ou se foi porque o Deus dos judeus também faz milagre, parece que abriu o mar e eu estou com um problema aqui nessa perna, então eu vou lá, porque, né, padre, pastor, nessas horas, o senhor sabe, né, padre? Na hora do aperto a gente reza para... Ai, meu Deus, que vergonha. A gente não sabe a maturidade desse homem, mas ele está buscando alguma coisa, e Deus tem à sua disposição Filipe. Filipe era o melhor? Possivelmente não. Filipe era o pior? Possivelmente não também. Filipe era igual a você, nem bom nem ruim. Quem é Padre Mário? Eu sou mais um na fila do pão, nem bom nem ruim, nem melhor nem pior. Deus trabalha com quem está disponível e não tem vergonha de passar vergonha. Esse é o ponto. Sabe por que Deus usa você? Porque você não é disponível. Você tem muitas amarras. E não é só de agenda não que você tem muita amarra. Né? Porque as pessoas que usam da sua agenda para não ser disponível a Deus falam com a gente como se a gente não tivesse nada para fazer também, né? Então não é só a tua agenda que te amarra, ela amarra um pouquinho. Essa disponibilidade interior de passar vergonha, a disponibilidade interior de fracassar. Filipe é um homem livre para passar vergonha. Filipe é um homem livre para dar com os burros na água. Filipe é um homem livre para ouvir desaforo dos outros. É por isso que Deus não te usa. Não é porque você não tem teologia. Porque possivelmente quem te evangelizou tem muito pouca teologia. Deus não te usa porque você não tem tamanho intelectual, oratória. Deus não te usa porque você não é disponível. Seja na agenda, mas sobretudo aqui dentro do coração. Ó. Deus falou para Filipe, prepara-te, vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Eita bexiga, faixa de Gaza. O caminho é deserto. Então ele é disponível para passar calor. Ele é disponível para não dormir direito essa noite. Ele é disponível para não comer o que gosta. Ele é disponível, ele é livre por dentro. Filipe levantou-se, foi, e nisso, no caminho, ele encontra essa carruagem, tem ali um etíope. E essas carruagens carregadas por homens, né? Então estavam todos vestidos muito diferente de um judeu. Outra cultura, outra cor de pele, outro linguajar, outro tudo. Vai saber quem são esses homens. Mas Filipe é livre de passar vergonha. Filipe é livre para fracassar. Filipe é livre até para morrer, né? Esse homem administra o tesouro da rainha Candace. Voltando para casa, o homem está lendo o profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe, aproxima-te desse carro, anda do lado dele, acompanha-o. E Filipe foi aqui, né? Ouvindo, o homem lê ali dentro. Ainda bem que estava lendo em voz alta. Através da cortininha. E foi vendo que o homem lia Isaías. E Filipe teve uma sacada genial. Eu tenho certeza que esse cara não entende o que lê. Porque ele não sabe juntar alhos com bugalhos, né? Filipe achou uma deixa. Se aproximou e acompanhou. Se aproximou e andou do lado. E aí ele vai colocar a pergunta, tu compreendes o que estás lendo? Ele estava lendo sobre um cordeiro, né? Você quer ver que o cara está achando que o profeta estava escrevendo sobre pasto, vaca? Só falta jogar fora um texto tão bonito desse, né? Está nem entendendo as coisas. Aí ele responde, como posso, se ninguém me explica? O que significa isso? Foi levado como ovelha ao matador, qual um cordeirinho na mão do tosqueador que tira a lã. Aí ele fica quieto, a vaca não faz nem ele reclama. De quem ele está falando? Para que isso aqui está escrito na Bíblia de vocês? Aí o Filipe falou o quê? Pois não. E partindo da dúvida daquele homem, da dor daquele homem. Veja, queridos, o Evangelho entra na vida das pessoas a partir da pessoa, não a partir de mim, né? E quantas oportunidades Deus coloca diante de nós, porque as pessoas dão as suas brechas. Ninguém é sem brecha. Ninguém é tão muralha fortificada assim. Todo ser humano tem suas brechas. E a partir de qualquer brecha, Jesus pode entrar. Mas foi assim que Deus quis misteriosamente. Contar com Filipe. Contar com você. Contar comigo. Deus podia ter mandado um anjo ali, o próprio São Miguel Arcanjo. Podia ter feito o que quisesse. Deus quis como? Deus quis dividir essa bela obra, a obra da redenção, com o ser humano. Né? Na vigília pascal, na qual se acende o círio pascal, estamos no tempo da Páscoa. Logo no primeiro oremos, no primeiro de 7 oremos que o padre faz, de toda aquela liturgia da palavra, vai ser pedido assim, ó Deus, que o vosso povo hoje compreenda que se realiza agora, né, na Páscoa de Jesus, uma obra muito maior que a criação que Jesus fez, a redenção, a salvação do ser humano. E Deus divide uma obra então, a salvação do ser humano é obra divina, muito maior que a obra da criação, quando só havia o caos, não havia nada, e Deus disse, pum, haja sol, houve sol, haja luz, separa passarinho do peixe, Deus foi fazendo todas as coisas. Muito maior do que tudo isso. Não sei se às vezes você gosta de gastar um tempinho
na televisão ou no YouTube, assistindo esses povos que falam das estrelas, esses cientistas que falam das galáxias, todo dia descobre mais um multi-universo, não sei quantos bilhões de estrelas, não sei quantos milhões de anos-luz, e vai explicando aquelas grandiosidades. Muito maior do que isso, é um ser humano se salvar, é um ser humano se converter. E Deus criou tudo sozinho, mas quer salvar contando conosco. Mas ele precisa encontrar Filipe. E Filipe amou a Deus, amou a glória de Deus, né? A causa de Deus. E Filipe amou um etíope. Filipe pensou consigo, eu não posso deixar esse homem embora sem saber algumas coisas, não. Mas falou, quis dar Jesus, por amor a Jesus, e por amor ao etíope. Sabe quando você sente dó da pessoa, acreditando em bobagem? Sabe quando você sente dó da pessoa e em não experimentar o melhor, que é Cristo? Ele amou a Deus e amou o etíope. Por que Deus não te usa? Porque você não é disponível para passar vergonha. Porque você não é disponível para fracassar. Você tem com você que cada sementinha que você lança tem que dar fruto. Sabendo que não é toda semente que dá fruto, então eu nem lanço. E sabe por que Deus não te usa? Porque você não ama a Deus. Não te dói deixar Deus passar desapercebido, nem um pouco. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Natal, Páscoa, aquele monte de parente caótico em casa, ninguém nem lembra de Deus, todo mundo quer cerveja e carne. E já está para começar o almoço, ninguém foi na missa da Páscoa, ninguém foi na missa do Natal. E você deixa aquele almoço começar como se Deus não houvesse. Você não tem a capacidade de falar, gente, só um pouquinho. Vamos fazer uma oração, hoje é Páscoa, Jesus ressuscitou, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria? Filho, abaixa o som para ti um pouquinho, abaixa o som. Vamos dar as mãos, fazer uma oração. Você não ama Deus. Você não é disponível para passar vergonha na frente de uma cunhada. Falta amor a Deus. E falta amor ao próximo. Se você amasse, você não deixava os teus parentes ir comer. Já não for na missa. E agora ainda vão comer como um bando de bicho. Como um bando de animal. Vão comer e beber a tarde toda. Isso é coisa de bicho. Só o ser humano é capaz de rezar antes de comer, gente. Ou você por alguma vez já viu no Discovery Channel, em algum filme que você assistiu, na sessão da tarde, o leão, quando pega lá a presa dele, né? Que Deus providencia. Você já viu o leão fazer? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te damos graças, Senhor, por poder comer essa zebrinha. Nunca. Quem come sem agradecer é bicho. Então você está lá, uma Páscoa, um Natal, o centro disso é Cristo. Não é outra coisa, não é coelho nem Papai Noel. E por amor a Deus, e por amor às pessoas que são ignorantes, ainda não chegou a vez dela de encontrar Jesus, sei lá. Puxa uma oração, você não consegue puxar uma oração. Você deixa todo mundo comer igual bicho. Você vem dizer para mim, meu querido, desculpa que você ama a Deus. E por que você não puxa uma oração? Porque para puxar uma oração na frente da família, precisa fazer 4 anos de teologia, uma faculdade de filosofia, conhecer grego, hebraico. Precisa ter estudado cristologia. Só precisa estar disponível para passar vergonha, para aguentar uma risadinha de uma cunhada louca, de um primo, de um irmão de sangue mundano. Você não dá conta disso, filho? Poxa vida, hein? Não, mas nós vamos resolver isso. Hoje, Deus vai mandar um Papa. O Papa vai almoçar na sua casa? Não, mas nós vamos resolver isso. Ano que vem tem eleição e nós vamos na urna resolver isso. Você tem certeza? Bate no peito comigo e fala, ainda bem que eu estou acordado uma hora dessa. Filipe, um homem disponível. Um homem livre para passar vergonha. Livre para fracassar, porque quem diz que ia dar certo essa conversa? Nem toda conversa dá certo. E talvez a maioria dê errado. E daí? Qual é o problema? Não, porque fulano de tal... Deixa eu falar com os homens agora um pouquinho. Porque fulano de tal foi o maior batedor de falta da história. Lembra do Rogério Ceni do São Paulo? Fez 100 e pouquinhos gols de falta. É bastante, hein? Sim ou não? Quantas faltas ele bateu? Mais de 1000? E fez 100 gols, entrou para a história, com 10% de sucesso. Olha lá ainda. Não, porque o Pelé fez 1000 gols. Chutou quantas bolas no gol? 1000? Não, chutou 10.000 bolas para fazer 1000 gols. O fracasso faz parte da vida. E na leitura do fracasso tem a leitura do Evangelho. Se o Deus Pai não mover, também não acontece. Então tem uma parte que é de Deus. Eu jogo a semente e falo, Deus, agora é o Senhor que trabalha, tá? Agora o Senhor trabalha também. Agora o Senhor age também. E Deus trabalha. Através da vida, através dos fatos, através de palavras. E age através da nossa oração. Age através da nossa disponibilidade interior. Aí o